Bom, então a gente está vendo a técnica, né, de substituição trigonométrica, né? Só relembrando o que é, a gente trabalha com integrandos da forma raiz de x² menos a ao quadrado, raiz ao quadrado menos x² e raiz de x² mais a ao quadrado. Então, são integrais que apresentam, não integrando, o integrando com esse formato, né? Na verdade, não precisa ser exatamente isso aqui, pode ter potências, outras coisas, mas no fundo envolve tipo de raízes desses formatos que a gente não consegue integrar diretamente, tá? Não tem nenhuma substituição, né? Bom, a gente já viu uma, né, desse formato aqui, né? Quando tinha o integrando dessa forma, tá? A gente vai ver mais alguns exemplos hoje. Para integrandos, na verdade, a gente vai ver dos três formatos ainda hoje, tá? Então, ó, vamos calcular essa integral indefinida, 1 sobre x² raiz de x² mais 4, tá? Dx. Só lembrando, né, que essas substituições, elas são baseadas nas identidades trigonométricas, né? Aquela seno ao quadrado de x igual a 1 menos, perdão, cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x, e que secante ao quadrado de x é 1 mais tangente ao quadrado de x, e a outra é que tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x menos 1. Tá? Então, ó, a gente olha aqui observa que está a constante, né? 1. Então, aqui, ó, se eu tiver a constante menos a variável, eu uso essa mudança. Se eu tiver a constante mais a variável, eu uso essa mudança. E se eu tiver a variável ao quadrado menos a constante ao quadrado, eu vou usar essa mudança aqui, tá? Então, basicamente, a gente tem que lembrar dessas três, né? Na verdade, são duas, né? Dessas duas identidades trigonométricas, né? Escrita desses três formatos, para ver qual que a gente vai utilizar, tá? E aí, só tomar cuidado, né, com as possíveis variações. Lá eu chamei de θ, né? Vou colocar θ aqui. θ, né? θ, para não confundir com o x da integral depois, né? θ e θ. Ok? Então, se a gente tiver... Eu vou olhar, bom, então vamos olhar aqui nesse primeiro exemplo. Observa que envolve raiz de soma da variável ao quadrado mais a constante ao quadrado, ou seja, algo desse tipo. O que envolve a soma aqui da constante mais a variável ao quadrado é esse aqui, né? Então, ó, a mudança que a gente faz é chamar x igual. Bom, aqui observa que eu tenho o 2 ao quadrado, né? Então, x igual a 2 tangente θ. Lembra que quando a gente faz essa mudança, o θ ele está entre, estrito, né? Desculpe, menos π sobre 2 e π sobre 2, né? Ok? Bom, então a gente faz essa mudança. Depois eu vou, no exemplo que a gente fez na aula passada, a forma de calcular aqui, para eu voltar no x, eu fiz de uma forma, hoje a gente vai ver uma outra forma, que às vezes fica mais fácil para encontrar lá depois, para voltar na variável x, tá? Então, ó, se x é 2 tangente θ, dx, a derivada de tangente é secante ao quadrado, né? Então, aqui fica 2
secante ao quadrado de θ dθ. Tá? Então, ó, vamos substituir aqui x e dx pelo que a gente encontrou. Então, a integral de 1 sobre x quadrado raiz x quadrado mais 4 dx é igual. Vou colocar aqui embaixo que não vai caber lá na frente. Né? Integral, bom, dx é 2 secante ao quadrado de θ dθ. Né? X é 2 tangente de θ ao quadrado, raiz, x quadrado é 4 tangente ao quadrado de θ, né? Mais 4. Bom, então, vamos simplificar aqui. Né? Observa que eu tenho 2 ao quadrado, que é 4. Né? Vou só reescrever porque é mais fácil. Ó, 2 secante ao quadrado de θ dθ, 4 tangente ao quadrado de θ, só fração, raiz, bom, posso pôr o 4 em evidência aqui, tangente ao quadrado de θ mais 1, dθ, então eu volto e substituo tangente ao quadrado de θ mais 1 por secante ao quadrado de θ. Tá? Então, ó, integral. Observa que o 4 sai da raiz aqui e fica 2, né? Aqui ele sai da raiz e fica 2. Vou cancelar esse 2 com esse. Então, vai ficar secante ao quadrado de θ sobre 4 tangente ao quadrado de θ raiz de secante ao quadrado de θ dθ. Bom, o que dá isso aqui? Lembra que raiz da secante de θ, secante ao quadrado, né? Bom, quando eu estou com θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2, a secante ela é positiva. Né? Então, a hora que eu calcular a raiz de secante ao quadrado, dá módulo da secante. Como o θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, a secante é positiva. Então, sai da raiz a própria secante. Então, vou só reescrever isso. Vou tirar o 4 aqui, por 1/4 aqui fora. Integral de secante de θ sobre 4. Opa, 4 já pus, né? Tangente ao quadrado de θ, secante ao quadrado. Secante de θ dθ. Tá? Ok? Ou ainda, né? Vamos simplificar isso aqui. Integral. Vou simplificar uma secante com a outra, né? 1/4 aqui fora. Vai ficar secante de θ sobre tangente ao quadrado de θ dθ. Bom, observa que aqui não adianta fazer uma substituição, porque tangente ao quadrado, se eu chamar U de tangente, deu secante ao quadrado, né? Então, como que eu vou fazer aqui? Vamos só desenvolver aqui um pouquinho. Vamos ver o que a gente tem aqui. Ó. Isso aqui é 1/4 da integral. Secante de θ é 1 sobre cosseno de θ, né? Tangente ao quadrado é seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ, né? Desculpa. dθ. Então, só substituir quem é secante e quem é tangente ao quadrado. Bom, vamos continuar aqui. Ó, então, a gente conserva o primeiro e multiplica pelo inverso da fração do denominador, né? Então, aqui fica 1/4 da integral de 1 sobre cosseno θ. E em cima fica cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ.
vou simplificar um cosseno com esse, né? Então fica 1/4 da integral cosseno θ sobre seno ao quadrado de θ dθ. Tá? Bom, agora eu vou fazer uma outra mudança de variável aqui, né? Eu vou chamar aqui, ó, U de seno de θ. Então, quem é o du? Bom, du é a derivada do seno, é cosseno de θ. Então, o du é cosseno de θ dθ que eu tenho aqui no numerador. Então, isso aqui é a mesma coisa, aqui 1/4 da integral, né, de... Aqui embaixo eu vou ter o quadrado, né? E em cima eu tenho du. Então vai ficar 1/4 de integral de u quadrado du. Mas lembra que a nossa variável inicial é x, tá? Depois eu vou ter que voltar para o x. Bom, agora ficou fácil, né? Aqui 1 sobre u quadrado é u a menos 2. Né? Até colocar aqui na frente, ó, 1/4 integral de u a menos 2 du. Então, ó, como o expoente é diferente de menos 1, eu somo mais 1 e divido pelo expoente obtido. Então, isso aqui dá 1/4 de u elevado a menos 1 sobre menos 1 mais c. Tá? Bom, o que é isso aqui? 1/4 ou menos 1 sobre 4. Bom, quem é o u? U é seno de θ. 1 sobre 4 seno de θ mais c. Ou melhor, né? Quem que é 1 sobre seno? É a cossecante. Então, aqui menos 1/4 de cossecante de θ mais c. Tá? Bom, agora, como que a gente faz? Né? Eu tenho que encontrar quem é a cossecante de θ. Lembra que eu parti do x igual a 2 tangente de θ. Vamos olhar só uma questão aqui. Tá? Nossa mudança é x igual a 2 tangente de θ. Aqui a gente pode esboçar um triângulo retângulo. Professor, Oi. tem uma pergunta ali no chat. Oi, perdão? 2 tangente... desculpa, eu não vi. Por que eu coloquei x igual a 2 tangente? Por causa da substituição, né? Porque aqui, ó, né, quando a gente tem x quadrado mais a ao quadrado, a gente chama x de a tangente de θ. Por quê? Porque tá vendo? Aqui eu gerei o 4 porque eu chamei de 2 tangente de θ. Senão ia ficar aqui, ó, tangente ao quadrado de θ mais 4, não ia ficar mais 1. Tá? É sempre, eu tenho que olhar quem que é o a que está aqui, né? O a sempre positivo. Então, eu vou chamar o x de a tangente de θ. Ok? Porque senão, a hora que a gente faz aqui a mudança, ó, tá vendo? Se aqui não tivesse o 2, se o x não fosse 2 tangente de θ, ia aparecer só tangente ao quadrado de θ mais 4. A fórmula que a gente tem, a identidade trigonométrica, é tangente ao quadrado de θ mais 1. Então, para aparecer tangente ao quadrado de θ mais 1, a gente tem que pegar aqui o 2 tangente de θ para x, e aí depois eu coloco o 4 aqui em evidência. Senão, eu não consigo chegar no tangente ao quadrado de θ mais 1 para usar a identidade trigonométrica. Tá bom? Desculpa, eu não tinha visto aqui a pergunta. Podem me avisar, viu? Porque às vezes acaba que eu olhei aqui, mas me passou. Tá? Me avisem sim. Bom, então vamos só voltar aqui, né? Só colocar a mudança que a gente estava, era x igual a 2 tangente de θ, né? Bom, por que eu estou colocando esse triângulo retângulo? Porque no primeiro exemplo que eu fiz da outra vez, a gente partiu, né, da mudança ali, x igual a 2 tangente de θ, né, no caso, e aí, usando a identidade trigonométrica, eu ia chegar nisso aqui. Tá? Usando o triângulo retângulo, às vezes é mais fácil. Por quê? Ó,
se a gente tem aqui o tangente de aqui, o θ, né? O tangente de θ é x sobre 2, né? X sobre 2. Então, tangente é cateto oposto sobre a hipotenusa, né? X aqui, perdão, tangente cateto oposto sobre cateto adjacente, né? X sobre 2. Aqui é o que? Raiz de x quadrado mais 4. Então, ó, certo? Tangente é cateto oposto, seno, dividido pela hipotenusa, cosseno dividido pela hipotenusa, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, ó, bom, usando esse argumento geométrico, às vezes é mais fácil de encontrar quem é a cossecante de θ do que eu usar a identidade trigonométrica. Bom, eu sei, se eu tenho a tangente de θ é x sobre 2, a cotangente é 2 sobre x. Mas aí lembra, eu vou ter que olhar onde está o arco, tudo. Então, às vezes é mais difícil. A gente pode usar a geometria aqui para calcular quem é a cossecante de θ. Tá? É isso que eu vou fazer. Eu fiz aquele daquela forma para vocês verem que dá. Usando a identidade trigonométrica a gente chega também. Tá? Não tem problema nenhum não. Bom, então, ó, usando isso aqui, quem é a cossecante de θ? Preciso determinar isso, né? Aqui só falta dizer quem é a cossecante de θ. O resto eu já sei. Eu preciso voltar para x, tá? Então, ó, mas o que a gente sabe? Quem é a cossecante? A cossecante não é 1 sobre o seno de θ? Na verdade, eu já até usei ele, né? Para escrever cossecante. Cossecante de θ é 1 sobre o seno. Quem é o seno? Bom, isso aqui é 1 sobre. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. X sobre raiz de x quadrado mais 4. Isso aqui é a fração principal. Ou seja, isso aqui é raiz de x quadrado mais 4 sobre x. Esse é o valor da cossecante. Certo? Então, ó, bom, vou voltar aqui para colocar a resposta, tá? Para não precisar reescrever. Então, isso aqui é o quê? Menos raiz x quadrado mais 4 sobre, aqui tem o quarto, né? O 4 eu vou colocar junto com x. Sobre 4x mais c. Então, observa que foi muito mais fácil construir esse triângulo retângulo do que usar a identidade trigonométrica a partir dessa substituição para encontrar o valor da cossecante. Que nem eu fiz no outro exemplo, no primeiro exemplo que eu fiz na última aula. Tá? Então é mais fácil montar esse triângulo retângulo e calcular aqui via esse triângulo retângulo. Tá? Os demais que eu vou fazer, eu vou tentar usar só o triângulo retângulo para vocês verem, né, que é mais fácil usando o triângulo retângulo. Bom, vamos fazer mais um aqui. Tá? Eu preparei 4 exemplos para hoje que trabalham de uma maneira geral com a substituição trigonométrica. Tá? Então, vamos trabalhar com isso aqui. Integral dx raiz x quadrado menos 9. Tá? Vamos ver como que a gente calcula essa integral aí. Bom, de novo, eu tenho que voltar lá. Vou colocar aqui do lado de novo, ó, as identidades trigonométricas. Cosseno ao quadrado de θ é 1 menos seno ao quadrado de θ. Secante ao quadrado de θ é 1 mais tangente ao quadrado de θ. E tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado de θ menos 1. Então, eu tenho que olhar para essa expressão e ver qual dessas identidades que eu vou usar depois da substituição. Bom,
não é a constante menos a variável ao quadrado, muito menos a soma. Ali está a variável ao quadrado menos a constante. Então, quem que a gente chama? Bom, isso aqui é o quê? Raiz de x² menos 3 ao quadrado. Aí aqui sim, ó, por isso que eu vou chamar x de 3 secante de θ. Por quê? A hora que eu colocar o x, o 3 secante de θ, vai aparecer um 9 secante ao quadrado de θ. Eu posso colocar o 9 em evidência e aparece secante ao quadrado de θ menos 1 para eu poder usar essa identidade. Tá? Lembra que aqui, embora aqui não está definido, isso aqui o θ, ou ele está entre 0 e π sobre 2, né? Deixa eu ver, secante é 1 sobre cosseno, né? Então, aqui maior ou igual que 0 menor que π sobre 2, ou o θ é maior, ou ele está no terceiro quadrante, né? Maior ou igual que π, menor que 3π sobre 2. Tá? Lembra que a gente toma o θ nesse. Por quê? Porque a hora que a gente faz a substituição, né, e calcula essa raiz, vai ficar módulo de tangente, nesses dois a tangente é positiva, né? Bom, a secante eu preciso num quadrante onde ela é positiva e no outro onde ela é negativa, né? No primeiro ela é positiva, ela é 1 sobre cosseno, e no terceiro ela é negativa, tá? Então, por isso que a gente pega o θ aqui. Então, vamos fazer essa substituição. Bom, se x é 3 secante θ, dx é 3, quem que é a derivada da secante? É secante vezes tangente. Então, aqui é secante de θ vezes tangente de θ dθ. Tá? Então, tem jeito. Substituição trigonométrica, a gente vai trabalhar no fundo só com derivadas, ou a maioria delas com derivadas de função trigonométrica. Bom, então, vamos calcular essa integral. Aí eu não posso esquecer. Isso aqui é uma substituição como a gente faz com a outra substituição, né? Aquela comum. Aqui só tem uma questão, né? Que a gente vai usar trigonométrica porque a gente usa essas identidades aqui. Por isso que se chama substituição trigonométrica. Tá? Mas a forma é a mesma coisa. Tem que substituir o dx, tem que substituir ali o x. E depois, o próximo exemplo que eu vou fazer é uma integral definida, a gente vai ter que mexer nos extremos também. Tá? Essas aqui ainda são indefinidas. Então, primeiro, quem é dx? Vamos pôr lá. 3 secante θ, tangente θ, dθ. E aí embaixo fica raiz. x² é 9 secante ao quadrado de θ menos 9. Então, aqui a importância do 3, né? O 3 multiplicando. Porque se eu não tivesse o 3, não ia ter esse 9 aqui, ó. Aí eu não tenho identidade trigonométrica. Tá? Bom, isso aqui é igual, integral. Continua aqui, 3 secante θ, tangente θ dθ, dividido. Vou pôr o 9 aqui, em evidência, tirado da raiz, tá? Raiz de 9 é 3. Então, fica 3 raiz de secante ao quadrado de θ menos 1. Bom, cancela os 3 aqui, né? Isso aqui é igual, integral, secante de θ, tangente de θ dθ, dividido por raiz de tangente ao quadrado de θ. Aí eu estou usando a identidade trigonométrica. Ou ainda, né, isso aqui é igual secante de θ, tangente de θ, dθ. Então, essa raiz aqui seria módulo de tangente de θ. Raiz do número ao quadrado é módulo desse número. Aí entra essa questão do θ, está entre 0 e π sobre 2, ou
entre π e 3π sobre 2, no primeiro ou terceiro quadrante, tá? Se ele está no primeiro ou no terceiro, a tangente é positiva, eu posso tirar o módulo. Isso aqui fica sobre tangente de θ. Bom, isso aí dá integral de secante de θ dθ. Bom, a gente já calculou, né? Quem que é a integral de secante de θ dθ? Isso aqui é o ln do módulo de secante θ mais tangente θ mais c. Tá? Lembra que aqui a gente tem que multiplicar e dividir por secante θ mais tangente θ, né? E depois fazer a substituição. U igual secante ao quadrado, U igual secante θ mais tangente θ. Tá? Para calcular essa integral aqui. Beleza. Agora, a gente tem que voltar quem que é secante θ e quem que é tangente θ. Vamos de novo uma coisa desse tipo, fazer esse triângulo retângulo. Bom, por aqui, triângulo retângulo. Então vamos identificar. Aqui eu estou com o θ. Né? Lembra que a gente tem que x igual a 3 secante θ, ou seja, secante θ igual a x sobre 3. Então, quem é secante? Secante é 1 sobre cosseno, né? Ou seja, cosseno de θ é 3 sobre x. Tá? Bom, quem é o cosseno? O cosseno é caθ adjacente sobre a hipotenusa. Correto? Então, quanto vale esse lado aqui? Ó? Bom, teorema de Pitágoras, quadrado desse é igual ao quadrado desse mais o quadrado desse. Ou seja, esse aqui vai ser o quadrado desse menos o quadrado desse. Então, o lado é raiz. O quadrado desse lado é o quadrado desse menos o quadrado desse. Então, extrai raiz, fica raiz do quadrado desse menos o quadrado desse. Então, ó, eu monto esse triângulo retângulo aqui, para eu poder identificar quem é o secante θ. Bom, secante de θ até tem, né? Mas para eu poder calcular quem é o tangente de θ. Tá? Se fosse só secante de θ, eu não preciso, né? Já sai direto da substituição. O problema é que eu tenho que calcular tangente também. Então, o que a gente tem? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui só um asterisco aqui para a gente continuar aqui, para não precisar repetir tudo de novo. Isso aqui é igual. Bom, o ln, né? O ln do módulo, o secante θ eu já tenho aqui, x sobre 3, mais, agora quem é tangente θ, né? Quem é aqui, vamos colocar aqui, quem é a tangente de θ? Tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então fica raiz de x² menos 3 sobre 9, né? Desculpa, está errado. É o quadrado desse menos o quadrado desse. Então a raiz de x² menos 9 sobre 3, né? Então tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então fica raiz x² menos 9 sobre 3 mais c. Então, observa que acaba voltando, né? Vai estar relacionado com o x² menos 9, né? Tá? Só que é x² menos 9. Ok?
Então, eu acredito que com a substituição, a gente montando esse triângulo retângulo, é mais fácil depois de voltar a encontrar os valores das funções trigonométricas aqui em técnica, tá bom?